Mas o fato é que nós vivemos uma sociedade de guetos, uma sociedade onde nós nos fechamos em determinados grupos, e dentro desses grupos nós levantamos bandeiras. E dessas bandeiras, ao mesmo tempo que nós as levantamos, nós também sacrificamos dezenas, centenas e milhares de pessoas que não nos seguem, e essas pessoas automaticamente se tornam persona não grata para nós. Gente com a qual nós não queremos nenhum tipo de contato, nenhum tipo de interação. Diferente dos dias de Jonas, porque Jonas detestava ninivitas, não era por uma questão dessas, como nós hoje estamos vivenciando, essas divisões sociais, essas divisões morais que são criadas dentro da nossa sociedade. Diferente disso, Jonas, ele detestava, eu não sei se eu posso dizer que ele odiava, mas ele, pelo menos ele não queria ter contato nenhum com ninivitas. Por quê? Porque Nínive era a capital da Síria. E naquela época, na época de Jonas, a Síria era um império em ascendência. E esse império era um império nefasto, era um império cruel, um império que onde chegava, ele fazia todo tipo de atrocidade. Onde as tropas da Síria entravam, eles cometiam todo tipo de atrocidade que vocês puderem imaginar, e as que nós nem podemos imaginar, tamanha distância cronológica e cultural que nós estamos daquele tempo. Então Jonas, como um profeta, como servo do Senhor dentro da nação de Israel, possivelmente ele já tinha consolado, ajudado e trabalhado muitas famílias que perderam entes queridos seus nas mãos de assírios. E não só isso, eles também profanavam a própria religião, que era a religião dos hebreus, do povo do qual Jonas faz parte. Provavelmente eles estavam construindo nas estradas que antigamente pertenciam ao povo hebreu, agora eles estavam construindo templos aos deuses assírios. E onde eles entravam, eles profanavam os tabernáculos, os templos das outras religiões. Entre os judeus não foi diferente, eles fizeram isso também. Então Jonas tinha motivos que nós diríamos justos para não querer ir falar nada de bom para aquele povo. E quando eu falo que este texto de Jonas, ele é muito propício para nós, eu falo por quê? Porque nós, por motivos muito menores do que os motivos de Jonas, nós selecionamos as pessoas para quem nós apresentamos o Evangelho. Nós vivemos numa sociedade em que nós fazemos isso quase que de forma natural. Nós já temos uma dificuldade natural de sair para evangelizar, porque estamos extremamente acomodados com a religião da maneira como nós estamos vivendo. Mas quando nós conseguimos vencer essa acomodação, nós temos um outro obstáculo: a quem nós vamos levar a mensagem? E é nessa hora que nós queremos definir, selecionar, escolher para quem nós vamos levar o Evangelho. E nós vamos ver nesse texto aqui que este é um grande equívoco. Eu não diria só no que diz respeito a levar o Evangelho, mas esta atitude, ela faz parte de outros âmbitos da nossa vida. Nós escolhemos quem merece, aqui vou levantar as aspas, quem merece ser perdoado e quem não merece, de quem eu vou relevar alguma coisa, de quem eu não vou relevar, quem eu vou ouvir, quem eu não vou dar ouvidos, quem eu vou falar e quem eu não vou falar. Nós escolhemos quem vai frequentar a minha casa e quem não vai frequentar. Nós escolhemos quem eu vou ajudar e quem eu não vou ajudar. E nós fazemos isso o tempo inteiro. E se nós pararmos um pouquinho para avaliar os nossos critérios, nós vamos ficar horrorizados conosco mesmo. Porque nós vamos descobrir que esses critérios, eles são sempre os mesmos. Se nós formos considerá-los, nós vamos descobrir que nós agimos quase que a maior parte do tempo por interesse. Nós agimos de forma extremamente maliciosa. E nós agimos com uma falta de amor tremenda. Nós gostamos de amar quem nos ama e quem tem algo para oferecer para a gente. Quem não está nem aí para a gente, ou quem nos persegue, ou quem não tem nada para oferecer para a gente já joga automaticamente para segundo plano. Então, não sei se vocês já leram
Jonas com essa perspectiva, mas eu quero convidá-los para que a gente leia nessas 4 semanas Jonas nessa perspectiva, considerando sempre que Jonas tinha motivos que nós consideraríamos justos para fazer o que ele fez, e nós não os temos, mas ainda assim a nossa atitude é muito semelhante à atitude que Jonas tomou aqui no capítulo 1. Vamos lá, então, alguns dados importantes sobre esta profecia. Jonas, ele viveu na época de Jeroboão II, para você localizar dentro da história, e isso foi provavelmente entre 780 a 740 a.C. No 7º século a.C., este período foi o período em que Jonas viveu. Todos os nomes do Antigo Testamento têm um significado. O nome de Jonas não é diferente. Jonas significa literalmente uma pomba, ou pomba. Esse era o significado da palavra Jonas. Depois lá na frente eu quero usar esse significado com vocês, porque ele tem certa importância. Bom, o que acontece aqui no capítulo 1? Jonas é chamado por Deus para ir à grande cidade de Nínive e clamar contra ela, porque a sua malícia tinha subido até Deus. Esse termo aqui, clamar contra ela, era pregar uma ameaça. E aí, nesse sentido, sim, a mensagem de Jonas era uma mensagem profética. Deus tinha falado com Jonas e tinha dito para Jonas: Jonas, a malícia de Nínive subiu até mim, eu não suporto. Eu quero fugir da presença deles. Eu não suporto a presença deles. E eles precisam mudar de atitude. Porque se eles não mudarem, nós vamos ver no conteúdo da mensagem, quando Jonas for finalmente apresentar a Nínive, a proposta do Senhor era que se eles não se arrependessem, e se eles não mudassem de atitude, Deus exterminaria a cidade de Nínive e os seus moradores, eles seriam tirados da face da terra. Esta era a mensagem que Deus queria que Jonas levasse. Mas antes mesmo que Deus desse o conteúdo completo da mensagem para Jonas, aqui no capítulo 1 nós nem entramos nisso. Nós entramos somente num ponto. Deus diz para Jonas: Jonas, a malícia dele subiu a padrões insuportáveis, e ela me alcançou. E eu quero que você vá lá e você vai pregar contra eles. Essa ideia aí de clamar contra eles é isso. Você vai apresentar uma mensagem de exortação. Você vai levar um recado duro para eles. E é quase como uma ameaça. Quase como uma ameaça. Eu só não posso dizer que é ameaça, porque Deus não faz ameaça. Deus fala que vai fazer e faz. E aí na promessa, na mensagem, Deus vai dar uma oportunidade para eles. Vocês podem se arrepender, eu posso voltar atrás, desde que vocês se arrependam. Mas o meu desejo é fazer isso com vocês. Se vocês não mudarem de atitude, eu vou fazer. Então, esta é a mensagem que Jonas recebe para levar. Muito bem, e o que Jonas faz com essa mensagem? Jonas pega esta mensagem, enfia no bolso e se manda na direção oposta. Deixa eu tentar desenhar um mapa aqui com vocês. Eu vou ficar de costas um pouquinho para fazer isso, mas se você olhar aí no final da sua Bíblia, você vai ver alguns mapas que estão aí. A maioria deles você vai encontrar, todos os do Antigo Testamento, você vai encontrar 2 braços de um mar lá embaixo, que nós chamamos, a ponta deste mar aí, a ponta que é mais alta, nós chamamos de Mar Vermelho. Conhecemos este mar porque ele é o lugar onde Moisés atravessou com o povo a seco. Então, olha lá embaixo, o ponto de referência nosso é esse V. Embaixo da Palestina tem um mar em V. O mar termina em 2 pontas aí. Encontraram? Ok? Subindo aí, à sua direita, subindo, você vai encontrar uma faixa de terra onde vai estar 2 lagos, um menor e um maior. Um deles, o maior, o de baixo, é chamado de Mar Morto, e o menor, que é de cima, é chamado de Mar da Galileia. Os 2, na realidade, são 2 lagos, de proporções gigantescas. Exatamente em cima aí do V, você vai encontrar um outro mar. Esse sim é mar de verdade, chamado Mar Mediterrâneo. Estão me acompanhando? Conseguiram ver? Então, você tem o Mar Mediterrâneo.
Na borda aí, entre o mar Mediterrâneo e a Palestina, você vai encontrar aí mais ou menos no meio, não sei se no seu mapa vai estar escrito, mas aí no meio tem um porto, que é chamado Porto de Jope. Porto de Jope. Se você subir essa lateral aí do mar Mediterrâneo até lá em cima, você vai ver que ela termina e volta, o continente faz a parte de cima. Você está aí, essa região aí é chamada de Ásia. Nós conhecemos como Ásia. Essa parte exatamente em volta do mar Mediterrâneo, a Ásia Menor. E a parte mais distante, longe do mar, a parte mais seca, é chamada de Ásia Maior. Muito bem. Quando está quase terminando o mapa, do lado direito, bem na extremidade, em alguns você vai encontrar aí na Síria, você vai encontrar a cidade de Nínive. Se você não encontrar, mas mais ou menos já deu para ter ideia. Então, olhando aqui para mim, vocês têm aqui, ó, Mar da Galileia, Mar Morto, Mar Mediterrâneo, tem o V aqui embaixo, e aqui, nas margens do Mar Mediterrâneo, você tem Jope. Saindo lá na ponta, quase saindo fora da página, você vai ter Nínive. Nínive é uma cidade que está muito longe. Oh, obrigado, Rubinho, que maravilha. Nínive é uma cidade, mas eu preciso daquele maior, aquele que mostra a parte de cima. Nínive é uma cidade, nessa época era a capital da Síria, e Nínive é uma cidade muito distante do mar. Então, talvez se você ouviu lá que Jonas foi vomitado na praia de Nínive, você ouviu besteira, porque Nínive não tem praia, tá? Nínive é uma cidade de interior do continente, ela não está nas margens de nenhuma praia, não. Tem um grande rio que passa próximo a Nínive, mas Nínive não está numa praia. Para a gente entender o que Jonas fez, vamos lá, Rubinho, coloca aí, Nínive, quem sabe aparece aí no mapa para nós, ou Jope. Mas para você entender o que aconteceu, Nínive estava aqui, ó, vou usar alguém aqui, Nínive estava lá onde está a loide de Jonas, lá, ó, lá na ponta, tá? Jonas veio aqui, onde o Dario está aqui, que está o mar de Jope, e pegou um barco para Tarsis. Você não vai achar no mapa a palavra Tarsis aí, e nem um mapa desses da sua Bíblia. Sabe por que você não vai achar a palavra Tarsis? Porque a palavra Tarsis, na realidade, é o nome literal, a forma literal como os judeus chamavam uma cidade, ou um estado, um país, perdão. E esse país é Espanha. Tarsis é Espanha, por isso você não acha. Você vai achar Tarso aí, mas não tem nada a ver. Jonas não queria ir para perto. Jonas queria ir para muito longe, mas é a parte de cima, Rubinho. Então, mas estamos lá na lateral mais alta um pouquinho. Jonas, ele quis ir para a Espanha. Aí, baixo. Então, nós estamos na parte de cima do mapa, tá? Aí, esse Egito, Sinai, esse azul aí, é o mar Mediterrâneo. Tá bom. Onde termina, onde está aquele Gara lá, mais ou menos ali é o Porto de Jope, era o Porto de Jope. A palavra Amon, onde está ali, se você sair para dentro, quem sabe o mapa de cima mostra melhor. Ok, está pequenininho, mas dá para ver melhor. Está vendo onde aquelas duas linhas vermelhas se cruzam ali, ó? Mais ou menos ali? Tem uma palavrinha ali do lado, provavelmente deve ser Nínive que está escrito ali. Ou é aquela um pouquinho mais para cá. Mas Nínive está aqui. Agora, Espanha, Rubinho, coloca para nós lá, aquele mapa de cima. A Espanha, aquela ponte, vai na extremidade esquerda. Na extremidade esquerda do mapa. Isso aí. Então essa parte verde aí, vocês conhecem essa parte verde, que essa aí é a ponta da bota da Itália. Lembra que a Itália é uma bota? E a Espanha está onde aí? Vamos ver se vocês lembram. A Espanha está lá do lado de cima da Itália. Do lado de cima. Era para lá, Jonas saiu daquela pontinha ali de baixo e ele tomou um navio para Tarsis. Eles iam contornar ali todo o mar Mediterrâneo, por baixo da Itália, e ia sair do lado da Itália, lá embaixo, na fronteira da Itália com a Espanha. Subindo lá por baixo. Era isso que Jonas queria fazer. A viagem que ele ia fazer era provavelmente umas 10 vezes mais longa do que a viagem que ele tinha que fazer para Nínive. Aí você pergunta assim,
Mas por que ele foi para tão longe? Por causa de um conhecimento que, embora ele era profeta do Senhor, ele aparentemente no texto parece que ele desconhece. Nós sabemos bem, pode acender, Rubinho, obrigado, é importante a gente se situar. Nós sabemos bem que não há como fugir da presença de Deus, certo? Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele me vê em qualquer lugar, não há como eu fugir da presença de Deus. Mas havia um conceito entre os pagãos daquela época, e parece que Jonas, por algum motivo, acabou acreditando nisso, que o jeito de você fugir de um Deus era sair da nação desse Deus. Se aquele Deus a quem ele servia era o Deus de Israel, para onde ele ia? Ia para a Espanha, ia sumir lá para a ponta da Europa, lá em cima, porque assim ele fugiria da face do Senhor. Não sei por que motivo um profeta, que deveria saber tanto, inclusive que não há como fugir da presença de Deus, fez isso. Mas Jonas fez isso. Por que ele fez? Essa é a pergunta para nós hoje. Por que ele fez? Porque entre pregar uma mensagem de exortação e de arrependimento para um povo mau, que ele considerava a pior estirpe de gente que existia, e fugir da presença de Deus e arcar com as consequências, ele fez uma conta e falou assim, eu prefiro Deus descontente comigo do que ir levar a mensagem para eles. Já pararam para pensar no que é isso? Há algumas semanas atrás eu preguei sobre o mandamento de Jesus para nós. João 13, versículo 34. Mandamento vos dou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jonas não tinha ouvido esse mandamento ainda, porque ele viveu pelo menos uns 800 anos antes de Cristo. Mas ele fez algo que vem sido repetido ao longo dos séculos, mesmo por aqueles que ouviram isso de Jesus. Quando eu recebo um privilégio de Deus de poder pregar o Evangelho e falar de Jesus para alguém, eu não posso ser seletista. Até porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação, é uma mensagem de transformação, é uma mensagem de regeneração. Se eu for ser lógico e racional, para quem que eu vou pregar essa mensagem? Eu tenho que apresentar essa mensagem para aqueles que aos meus olhos parecem ser exatamente os piores. Teoricamente eu não teria que ir atrás de gente que eu acho que está muito bem. Mas ainda assim, o Evangelho nos apresenta uma outra verdade, nos mostrando que todos nós somos pecadores. E então não há distinção entre aquele pecador que está dentro de um palácio e aquele pecador que está na rua. Os dois precisam de Cristo igualmente. E nós precisamos levar a mensagem para todos. O nosso grande problema, que foi o problema que Jonas encarou aí, é que nós queremos cristãos prontos. Nós queremos cristãos prontos. Nós queremos levar a mensagem para o sujeito que não tem vício, para o sujeito que está vivendo uma vida justa, um sujeito que não tem problema. A gente quer apresentar uma mensagem para ele, quase que dizendo assim, olha, vamos apresentar a mensagem para ele, que esse sujeito vai engrossar nossas fileiras. Agora, levar o Evangelho para a gente que é viciada, problemática, cheia de injustiças, de corrupções, não, aí vai dar problema para a gente, porque imagine lidar com essa pessoa. Então, Jonas entrou nessa, embarcou nessa, que aparentemente nós também estamos embarcados. E aí, nesta barca que Jonas embarcou, fugindo da presença do Senhor, indo para a Espanha, o que acontece? Bom, Jonas entra lá, paga a sua passagem, foge da presença de Deus e provavelmente acha um cantinho bem aconchegante, lá dentro do porão do navio, arruma um saco de alguma coisa lá e encosta a cabecinha dele e vai dormir, sem nenhum peso na consciência. É a segunda questão que chama muita atenção na vida de Jonas. Ele dorme. Gente, como que alguém consegue dormir com uma ordem de Deus? Vai fazer tal coisa, e você desobedece, e você põe a cabeça no travesseiro e dorme? Pois é, dorme. Esse é o sono do entorpecimento da alma. É quando a gente não está nem aí mais para o que Deus fala. Você desobedece a Deus e você vai dormir.
Eu assisto alguns filmes e alguns documentários na televisão e eu fico admirado porque é um retrato de fato do ser humano. Tem gente maluca que mata, põe dentro da mala e vai dormir. Aquela moça, na semana passada, ela matou uma criança. Enfiou dentro de uma mala e sabe o que ela foi fazer? Foi atrás da mãe. O que aconteceu? Por que você está nervosa? Ah, meu filho sumiu da escola. Ah, fique tranquila, você vai encontrar seu filho. Gente, como é que... Eu não consigo imaginar. Mas essa frieza é entorpecimento da alma. Parece que a alma foi tirada de dentro da pessoa e ela age mecanicamente, como um robô, sem sentimento, totalmente frio. Quando nós estamos longe do Senhor, quando nós estamos fugindo da presença do Senhor, nós acabamos caindo nesse entorpecimento da alma, onde a gente consegue dormir nas situações mais dramáticas da vida. Os outros marinheiros que estavam no barco, estavam acostumados a fazer aquele trajeto, nunca tinham visto uma tempestade daquele tipo. E eles começaram a se apavorar. E nesse apavoramento deles, eles estavam jogando coisas para fora do barco, porque o barco ia afundar do jeito que estava. No meio desse apavoramento deles, uns diziam para os outros: nós temos que tirar a sorte, porque alguma coisa deve estar gerando isso e algum problema conosco. Alguém aqui deve ter ofendido o seu Deus. Aquela era uma cultura de muitos deuses, de muita idolatria. Então eles estavam, alguém fez algo terrível contra os deuses, e os deuses estão irados conosco. E nessa indignação deles, de repente, o capitão do navio encontra o sujeito entorpecido lá dormindo. O navio está quase afundando e o sujeito está dormindo. Cuidado com isso. Quando a gente está tão desligado do mundo, que você está vendo o mundo cair do seu lado, você não está nem aí, isso não é normal. Isso também não é, eu estou em paz com Deus. Opa, calma lá. Calma lá. Porque isso pode não ser paz com Deus, isso pode ser entorpecimento da alma. Você está tão distante de Deus, você não está nem aí para nada. Aí tem uma musiquinha, né, que é um slogan para isso, né? Tô nem aí, tô nem aí. É isso mesmo. Não estou nem aí. Não estou fazendo a vontade de Deus, estou nem aí. Não estou ajudando o meu próximo, estou nem aí. O mundo está se acabando, não estou nem aí. Os corruptos estão afundando nosso país, estou nem aí. Entorpecimento da alma. E eles vão lá e acordam: ô cidadão, acorda aí, rapaz, o que você está fazendo? Não é possível. Está todo mundo trabalhando, todo mundo tentando fazer alguma coisa contra o inevitável. Nós vamos naufragar, mas você está dormindo. E às vezes dentro da igreja a gente percebe as mesmas atitudes. Você vê, o mundo está indo de mal a pior. Nós estamos vivendo dentro de um conflito. Nós estamos lutando contra uma série de coisas. Nós queremos apresentar o Evangelho, parece que as portas estão fechadas. Nós queremos crescer, nós queremos avançar, e parece que as coisas não andam. E tem gente que simplesmente, tô nem aí, pastor. Aquele cristão hippie, né? Paz e amor. Paz e amor. Boa. Não, nós não estamos. Nós não estamos nesse momento. Nós estamos debaixo de uma grande tempestade. Muito bem, continuando. Eles lançam sorte. Eu não sei como eles fizeram isso. Não sei se era dadinho, pedrinha. Provavelmente era um saco de pedras com um monte de pedrinha. E aí cada um tirava uma pedra. Aquele que pegava a pedra preta, esse era o sujeito que estava problemático. E eles lançaram sorte e caiu sobre quem? Sobre Jonas. Eu não vou tratar desse assunto com vocês, mas isso aqui é um dos textos que eu gosto muito de usar para falar sobre soberania de Deus. Tem vários pontos sobre a soberania de Deus, que eu vou apenas citá-los. Vou dar um exemplo para você. Deus governa tudo, inclusive aquilo que os homens chamam de sorte. Não existe sorte. Existe a vontade nua e crua de Deus. E Ele faz. Tanto que aqueles homens jogaram sorte, isso é para provar que o dado, a roleta, nada disso tem mais poder do que Deus. Porque eles jogaram sorte e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Então o mesmo Deus que controlou aquele mar, controlou aquele vento, era o Deus que controlava também as pedrinhas, os dadinhos, seja lá o que eles usaram. Então, bobagem sua. Se você estiver jogando na loteria, esqueça. Porque se fosse para você ser rico, Deus já tinha te feito rico.
Porque se você acha que jogando na loteria, o pastor não está vendo, o presbítero não está vendo, ninguém está vendo, só o dono da loteria está vendo, esqueça, Deus está vendo você lá também. E você está achando que você está se escondendo de onde? Você não está escondendo de ninguém. E ó, vou dizer uma coisa, você pode mudar de números 1000 vezes, você não vai ganhar. A não ser que Deus queira que você fique rico. E se Deus quiser que você fique rico desse jeito, com certeza é para a sua condenação. Então, saia fora de lá. Opa, esse daí é bom. Olha só, gente, onde está a Espanha? A Espanha está ali, ó. Onde está a Gália ali, ó. Ali é a Espanha. Olha onde ele saiu. Ele saiu dessa ponta aqui, ele queria ir para lá. Para fugir de Nínive. E Nínive está ali, ó, naquele, onde está aquele nome lá, ó. Está lá, bem grande, Nínive, agora deu para ver. Olha ali. E olha para onde ele queria ir. Conseguiu? Não conseguiu. Não conseguiu por quê? Porque a sorte recaiu sobre ele. E olha o que os homens começam a dizer para ele. As indagações que eles fazem para ele. Veja lá, capítulo 8. Ah, espera aí só um pouquinho. Então, eu tenho uma companheira aqui do meu lado aqui. Toda hora ela está saindo ali. Daqui a pouco eu resolvo. Muito bem. Olha as indagações que eles fizeram para Jonas. Declara-nos agora, versículo 8, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Aí, se ele for responder, fala, eu sou profeta. A coisa já começou a enrolar para ele. De onde você vem? Aí ele vai responder, sou hebreu. Qual a sua terra? Eu sou lá de Israel. De que povo você pertence? Povo de Deus. Ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor. A Yahvé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, e aí explica por que vocês estão nesse enrosco todo. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que você fez? Veja só, o profeta estava dormindo entorpecido. Quando ele conta para os marinheiros, ó, eu sou hebreu e temo ao Senhor, que é o Senhor, Criador do céu e da terra e do mar. O que eles respondem? Que você fez? Ou seja, havia mais temor no coração dos marinheiros, não sei se antes, mas naquele momento, os marinheiros tinham mais temor a Deus do que o próprio Jonas. Então, resumindo, do começo até o versículo 10, faltava o que no coração de Jonas que justifica a atitude dele? Faltava temor a Deus, porque ele estava desobedecendo uma ordem do Criador do universo. E isso não é brincadeira. Por falta de temor, ele desobedeceu. Por falta de temor, o coração dele ficou entorpecido. Por falta de temor, ele foi dormir. A pergunta é, o quanto nós tememos a Deus? Porque a nossa obediência a Deus, o nosso buscar e fazer a vontade de Deus, depende do quanto de temor há no nosso coração pelo Senhor. A palavra de Deus diz que o temor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque quem teme a Deus, anda e guarda os caminhos do Senhor. Anda e guarda a palavra do Senhor. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a nossa narrativa. Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Eles estavam dizendo aquilo que era natural para eles. Na mente deles, olha, ele está no mar, fora de Israel. O que ele está fazendo? Ele está tentando fugir da face de Deus. Só que este Deus de Jonas, diferente dos outros deuses que só na cultura e no misticismo deles, só podia fazer mal para uma pessoa dentro da terra, este Deus aqui não, eles estavam longe já, e esse Deus continuava poderoso, este Deus continuava presente, este Deus continuava atuando. O que aconteceu com aqueles homens? Imediatamente, eles perguntaram para Jonas, Jonas, você sabe como é esse seu Deus, o que nós temos que fazer para acalmá-lo? E o texto diz, antes de dar a resposta, que eles continuaram jogando coisas do navio e fazendo de tudo para controlá-lo. Mas Jonas disse para eles, olha, vocês precisam me jogar no mar.
porque se vocês me jogarem no mar, Deus vai se acalmar. E aí estes homens, no versículo 14, eles fazem o que provavelmente é a primeira oração da vida deles ao Deus vivo. Eles dizem: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, porque eles iam ter que jogá-lo no mar. E como bons marinheiros, eles sabiam que com o mar agitado daquele jeito, ele não ia sobreviver. E eles oram e falam com Deus. Não só oram e falam com Deus, mas na sequência do texto diz que aqueles homens passaram a temer ao Senhor. Diz que eles temeram ao Senhor, versículo 16, em extremo, que eles ofereceram sacrifícios e que eles fizeram votos. Pois bem, por que este Jonas é chamado do pregador mais bem sucedido que fracassou? Porque sem querer pregar, essa é boa, viu, Binho? Essa é boa. Sem querer pregar, ele pregou um grande sermão, e já os marinheiros todos do navio que ele estava usando para fugir de ir pregar para os ninivitas, os marinheiros todos foram convertidos a Deus. Você vê aqui, governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Você vê o governo soberano de Deus sobre a sorte daqueles marinheiros, e você vê o governo soberano de Deus que usou até a fuga de Jonas para converter corações. Ok, todos, com exceção de Jonas, foram beneficiados com esse destemor de Jonas. Agora, Jonas, ainda assim, por mais bem sucedido que ele era, ele estava fracassando no seu ministério, porque o lugar dele não era ali. Ainda que Deus usou o mal para o bem, ele estava no lugar errado. E o texto diz que eles jogaram Jonas ao mar, e Jonas foi engolido por um peixe, no qual ele passou 3 dias em suas entranhas. E aí Deus vai ter um tratamento com Jonas, que nós vamos ver na semana que vem, no capítulo 2. Mas só de antemão, para colaborar um pouquinho com o empenho de vocês na leitura, pelo menos, desse texto, este fato que é citado aqui, ele tem sido contestado por muita gente, dizendo que a Bíblia não merece credibilidade por causa deste evento aqui, junto com alguns outros. Mas só para vocês terem ideia, tem 3 eventos hoje já relatados historicamente, notificados, comprovados, de casos desse tipo aqui. E ninguém sabe precisar quanto tempo exatamente, mas aqui embaixo na Argentina, nos mares gelados, um navio pesqueiro, ilegal de pesca, pescou uma baleia lá embaixo, nos mares mais gelados, e quando eles abriram essa baleia, tinha um sujeito vivo lá dentro, branco, da cor da camiseta do toco, branco, porque os sucos gástricos do estômago da baleia tinham arrancado os cabelos dele e tinham corrido toda a pigmentação da pele dele, mas o cara estava vivo. E lá em cima, ele colocou o mar, lá para cima, no país de Gales, um outro navio também, pesqueiro, ilegal, ele abriu mão do seu anonimato para revelar uma história extraordinária, que eles perderam um pescador. Esse pescador, eles perderam uma tempestade, e 2 dias depois eles pescaram um grande peixe, uma baleia, e dentro dessa baleia, o que eles encontraram? Eles encontraram o seu colega pescador vivo, no mesmo estado, branco, sem pigmentação nenhuma na pele, mas vivo. A situação que essa pessoa sobrevive é igual a uma queimadura no fogo, perde muita coisa do corpo, mas sobrevive. Então esses fatos hoje, eles já não são contestados como eles foram antigamente. Mas aí vou usar uma história aí que, se eu não me engano, foi o presbítero Jaime que falou aqui na igreja, não sei se foi ele mesmo, mas já me contaram, que diz que falando sobre esse texto aqui, um dia na igreja ele falou assim: olha, irmãos, isso aqui é uma questão de fé. Então nem que me falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia acreditar. Por quê? Porque fé é fé.
Eu não vou acreditar porque existem comprovações, eu vou acreditar porque está na Bíblia. A Bíblia para mim é a palavra de Deus. Embora nesse caso aqui existam fatos que comprovem a veracidade disso. Mas voltando lá e fazendo a aplicação daquilo que a gente viu. Bom, Jonas é um grande pregador. Deus escolheu ele para levar uma mensagem para um povo terrível. Jonas foge. Foge por quê? Porque não havia temor no coração dele. Na sua fuga, ele desobedeceu ao Senhor, uma ordem direta de Deus, e na sua fuga ele demonstrou que o seu coração estava entorpecido, porque ele era capaz de dormir mesmo debaixo da mais dura provação vinda da parte de Deus. Tudo isso, por quê? Porque Jonas não conseguia demonstrar amor por aquele povo por conta das suas injustiças. Nós estamos diante de uma sociedade em que a gente enxerga injustiça por todos os lados. Mas quem foi que disse que a mensagem do Senhor e a pregação do Evangelho, ela foi preparada para gente justa? Quem foi que disse que a mensagem do Evangelho, ela foi enviada para pessoas boas? Quem foi que disse que o Evangelho é para ser anunciado às pessoas que teoricamente merecem? Não é. O Senhor Jesus, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, ele tem um encontro com pecadores. Ele começa chamando Levi, que era um publicano, um corrupto, um roubador. Jesus olha para Levi e falou: segue-me. Levi o seguiu. No mesmo dia, provavelmente, Levi preparou um almoço com todos os seus colegas publicanos, convidou lá para junto, lá prostitutas, beberrões, todos os que eram chamados pecadores naquela sociedade. Gente que a religião judaica não queria nem saber, não queria ter contato. Eles não encostavam, eles não conversavam, eles não paravam perto, eles não deixavam nem a sombra dessas pessoas encostar no corpo deles. Aí Jesus vai e prepara, participa, Levi vai e prepara um almoço, e Jesus vai, senta com eles, come com eles, bebe com eles, provavelmente deu risada com eles, e falou com eles, e orou por eles. E os religiosos chegaram: viu, mas se ele é mestre, ele deveria saber que esse grupo com quem ele está sentado aí, é um bando de pecador. Aí Jesus, sabendo o que eles estavam dizendo, foi lá e disse para eles o seguinte: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão perdidos. A mensagem do Evangelho não é para os bons acham que não precisam. A mensagem do Evangelho é para aqueles que estão numa situação ruim, é para aqueles que são os piores, é aqueles que estão perdidos. Porque todos nós que cremos em Cristo Jesus, nós sabemos, hoje nós sabemos qual era o nosso real estado quando nós cremos. Nós achávamos que nós estávamos bem, mas quando nós encontramos o Evangelho, quando Cristo nos encontrou, o que nós descobrimos? Nós estávamos muito mal, perdidos. E hoje nós adotamos, não estou dizendo que nós, você especificamente, pode ser, mas nós, povo evangélico no Brasil, adotamos, nós, igreja presbiteriana, adotamos uma postura muito semelhante à postura de Jonas. Uma postura em que nós preferimos ir dormir, nós preferimos ir descansar, nós preferimos ir fazer qualquer outra coisa do que ir para a rua, do que atravessar a rua, do que convidar as pessoas, do que receber as pessoas. E nós ainda usamos essas desculpas, como essa de Jonas. Ah, mas fulano de tal aí está louco. Hoje a gente vai dizer: não vou jogar pérolas aos porcos. Olha, Jesus podia constatar, porque ele sabia o que era dele e o que não era dele. Eu não sei. Então, ainda que eu pregue o Evangelho a vida inteira para uma pessoa, eu nunca vou poder usar esse versículo para um dia não pregar para ela. Nunca vou poder usar isso. Então, a mensagem deste capítulo primeiro para nós é que talvez nós sejamos bons pregadores também, talvez nós sejamos bons crentes que estamos fracassando. Fracassando por quê? Fracassamos porque nós não amamos a todos indistintamente, fracassamos porque nós não recebemos a todos igualmente,
fracassamos porque nós não damos a mesma atenção para as pessoas, nós ficamos selecionando e administrando atenção, amor, compartilhamento, amizade, companheirismo, e nós temos que mudar isso. Isso não é atitude de cristão. Nós estamos estudando no domingo pela manhã Tiago, e Tiago fala que a acepção de pessoa não faz parte da fé em Cristo Jesus. Ele diz: não tenhais a fé em Cristo Jesus em acepção de pessoas. Por quê? Porque Cristo não fez isso. Jonas, por falta de temor a Deus, ele fez isso, e ele pagou duras penas por causa do que ele fez. Provavelmente não, com certeza, Jonas nunca mais foi o mesmo, porque para começo de conversa, a sua pele inteira foi desfigurada. Alguns comentaristas dizem que o resultado instantâneo da pregação de Jonas, porque Jonas chega lá e anuncia a mensagem, é por um dos dois motivos: ou ele chegou lá e contou a história e comprovou com a pele dele, ou simplesmente ele chegou lá meio descoberto. Porque se ele chegou lá meio descoberto, ele era um fantasma. Imagina, no lugar de um povo queimado pelo sol escaldante do deserto, chega um sujeito lá branco, ou provavelmente depois de um dia caminhando, ou a camelo, ou a cavalo, sei lá do que ele foi, mas um dia, é o texto que ele diz que ele levou um dia de viagem para chegar até lá. Provavelmente ele chegou lá vermelho, igual um pimentão, num país de pessoas pardas. Ou se ele foi bem coberto, chegou branco. Bastava ele tirar o pano de sobre a cabeça que o povo já ia se assustar. Ele falou: bom, esse pregador é melhor ouvir, porque olha a situação que esse cidadão está. Nós não vamos querer que aconteça conosco o mesmo que aconteceu, porque só dele não querer vir aqui, Deus já fez isso com ele. Imagina o que Deus vai fazer conosco com a nossa malícia. Então alguns brincam e dizem assim: olha, não tem como o povo não crer na pregação de Jonas, porque só o estado em que ele estava já era suficiente para convencer o povo. Mas nós não sabemos, acredito que foi obra de Deus mesmo, através da pregação de Jonas. Mas eu tenho certeza que nem eu, nem você, vamos querer passar 3 dias na barriga de um peixe. E como não tem mar aqui do lado, e você não vai fazer uma viagem de navio, pelo menos que eu saiba tão cedo, tem outros peixes piores do que aqueles que estão no mar. Tem desemprego, tem doença, tem muitos peixes grandes aí, muito piores do que aquele onde Jonas esteve. Mas aquele foi suficiente para fazer Jonas orar, se arrepender, pedir uma segunda oportunidade a Deus, declarar a grandeza de Deus, reconhecer que não dá para fugir da presença de Deus. E foi duro, não foi fácil. Marcou a vida de Jonas para sempre. Agora, será que essa lição foi suficiente para Jonas? Isso nós vamos ver nos próximos capítulos. Mas eu adianto para vocês, se vocês puderem ler, leiam. E vocês vão se surpreender com Jonas, como eu espero que a gente se surpreenda conosco também. No sentido de que às vezes nós achamos que nós somos bem demais, e aí nós olhamos para um texto desse daqui e nós descobrimos que nós estamos muito longe do ideal que é proposto para nós nas Escrituras. Então por hoje, pense nisso. Como está o seu temor a Deus? Você está obedecendo a Deus? Você está fazendo o que Deus quer? Em que lugar você tem colocado as pessoas que precisam de Cristo, com as quais você acaba tendo contato na sua vida diária? Nós, como cristãos, temos que amar a todos como Cristo nos amou. O padrão é Cristo. Se Cristo amou todos indistintamente, eu também tenho que amar a todos indistintamente. Ou a igreja vive isso, ou a igreja vai ser engolida por um grande peixe. E esse grande peixe pode ser um grande problema para todos nós. Leiam Jonas e na semana que vem não faltem, por favor. Nós vamos pegar o capítulo 2 aí dessa história. Bom, primeiro capítulo, pregador, fantástico, bem sucedido, até os marinheiros foram convertidos. Mas ele aqui termina o capítulo em fracasso. Vamos ver o que acontece no capítulo 2. Vamos orar?